Nos últimos 40 anos, o Chile foi um dos países que mais cresceram economicamente na América do Sul. O país se tornou um verdadeiro expoente dentre os latinos porque deixou para trás um cenário de extrema pobreza, com cerca de 11,4% da população em condição de miséria nos anos 80, atingindo 0,3% em 2017, segundo dados do Banco Mundial. Além da quase eliminação da extrema pobreza, o país atualmente possui o maior IDH da América Latina e passou por um salto que multiplicou seu PIB per capita em 8 vezes, atingindo atualmente $14.000, quase que o dobro da média brasileira. Embora as razões desse desenvolvimento sejam amplamente debatidas, é inegável que o Chile cresceu bastante nas últimas 4 décadas, se tornando sim uma das maiores economias do continente, com índices bastante superiores se comparado aos demais vizinhos latino-americanos. A economia aparentava estar relativamente bem. O país não possuía uma alta dívida externa e as contas estavam minimamente em ordem. Porém, em 2019 o país passou por uma série de protestos que envolviam 2 termos-chave: desigualdade e alto custo de vida. As manifestações receberam diversos nomes, desde Santiagaço até Primavera Chilena, e terminaram no ano seguinte na eleição de uma proeminente figura política do país. Gabriel Boric foi eleito o presidente mais jovem da história do Chile, figurando o retorno da esquerda no maior cargo executivo do governo. O impacto foi quase que imediato, e nos seus primeiros dias de mandato, o governante já está realizando mudanças significativas e, paralelamente, passou a conduzir a proposta de mudança na Constituição. O novo documento gerou uma forte polarização no Chile, e enquanto alguns dizem que a nova Constituição, votada agora no dia 4 de setembro, significa um marco positivo na história do país, outros defendem que se trata de um verdadeiro retrocesso. Mas afinal, qual é a causa de toda essa polarização no país? Será que o Chile caminha rumo a um retrocesso econômico? Isso é o que nós vamos ver neste vídeo. Olá, seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje nós vamos entender quais são as perspectivas do Chile nos próximos anos. Para entendermos o futuro do Chile, é preciso olhar para o passado e compreender como o país chegou até a eleição de Gabriel Boric. Isso porque muito do que é debatido sobre o Chile e a sua economia atinge o período da ditadura militar de Augusto Pinochet, iniciado nos anos 70. O país se tornou um ícone do liberalismo econômico na América Latina. Grande parte das reformas adotadas pelos economistas entre os anos 70 e 90 geraram bastante controvérsia dado o autoritarismo do seu governante. O período ficou marcado por diversas desregulamentações, redução da máquina pública, privatizações de empresas estatais e outras demais medidas alinhadas com a chamada Escola Econômica de Chicago. É importante mencionar que, embora sim o Chile tenha adotado grande parte das medidas liberais, a ditadura de Pinochet não foi um regime que seguia à risca esses princípios. Isto porque 2 das medidas adotadas, principalmente durante o segundo milagre chileno, visavam uma intervenção direta na economia, desvalorizando o peso frente ao dólar para privilegiar as exportações e aumentando o imposto sobre o consumo, o chamado IVA. Mas mesmo assim, há um consenso de que o governo chileno optou por seguir um caminho mais liberal, mesmo indo na contramão das liberdades individuais. Um dos motivos pelos quais o milagre econômico é bastante questionado por alguns economistas se dá a partir da dependência chilena do cobre. O Chile é o maior produtor e exportador do minério no globo, e a alta demanda mundial gerada pela fabricação de bens tecnológicos fez com que o país surfasse na onda desta commodity. Apesar de ter aberto o mercado para exploração estrangeira, grande parte da mineração de cobre no país ficou a cargo da Codelco, empresa estatal que foi unificada durante a gestão de Pinochet. Desta forma, quando perguntamos se o liberalismo econômico foi a chave para o desenvolvimento do Chile, a resposta pode ser sim e não. Isso porque notamos um ritmo de crescimento e desenvolvimento acelerado durante esse período, e inclusive após a redemocratização do país nos anos 90, muitas das políticas econômicas foram mantidas e os chilenos continuaram com os índices superiores aos demais vizinhos latino-americanos. Porém, é inegável o impacto do cobre no mercado doméstico chileno, fazendo com que a alta dos preços favorecesse diretamente os cofres públicos do país, servindo de pilar econômico durante a alta demanda do minério no mercado global. Apesar de possuir alguns problemas, quando olhamos para o Chile, notamos que o país possui uma das melhores economias da América do Sul. Porém,
Isso não fez com que o país não tivesse seus problemas, e como falado anteriormente, desigualdade e alto custo de vida foram apenas duas das principais causas das manifestações de 2019, que acabaram expondo problemas graves do país que fariam com que o Chile apostasse por um retorno da esquerda no poder. Como falado no nosso último vídeo sobre o Uruguai, Gabriel Boric foi uma das grandes figuras políticas da América Latina que protagonizaram uma nova guinada à esquerda. E a imagem do novo presidente surgiu em um momento bastante especial. Ele veio como uma resposta às manifestações dos anos anteriores, trazendo justamente as soluções exigidas pelo povo chileno. Inicialmente, as manifestações surgiram após o aumento de 30 centavos na tarifa do metrô. Mas, assim como as manifestações de 2013 no Brasil, não foram somente os 30 centavos que desencadearam a série de protestos. Na verdade, os manifestantes foram para as ruas descontentes com a excessiva desigualdade no país, a maior dentre os países da OCDE. Porém, se comparado aos demais da América Latina, as taxas chegam a ser muito próximas. O salário mínimo chileno era significativamente maior que o brasileiro, e até mesmo o IDH superava por longa margem os números do nosso país. Se pudéssemos simplificar, é como se o Chile estivesse no intermédio entre a Europa e o restante da América Latina. Seus índices eram baixos se comparado aos países europeus, mas eram bem superiores se comparado às demais nações latinas. O perfil do país era de uma nação desenvolvida, mas a desigualdade não era compatível com um país de primeiro mundo. É possível afirmar que os estudantes tiveram um papel muito importante nos protestos. A ala estudantil liderou diversas manifestações pedindo o fim das más condições de ensino e da precariedade em sala de aula. Os conflitos mais violentos, segundo o reitor de uma universidade chilena, são resultados do descontentamento dos estudantes. Entender a importância dos estudantes no Chile é fundamental, porque mais tarde, em 2021, os chilenos colocariam um ex-líder estudantil na presidência do país. Boric se elegeu promovendo um país mais justo, mais igualitário e progressista, estabelecendo no Chile um modelo de bem-estar social. Ao mesmo tempo em que Boric era eleito, uma nova Constituição já era amplamente debatida e desejada pela população. É importante deixar claro que a nova Constituição antecede o mandato do novo presidente, mas vai de encontro com o perfil do novo governo. O plebiscito será votado no dia 4 de setembro, e como você deve imaginar, existe muita polêmica e polarização acerca dessa nova Carta Magna. A questão é que, independentemente do resultado, a Constituição em si já aponta bastante os novos rumos do país. O primeiro ponto proposto é que o Chile se torne um Estado paritário e regional, fazendo com que 50% dos cargos públicos sejam ocupados por homens e mulheres, além de possuir representantes indígenas nas funções administrativas nacionais. A regionalidade garante que todos os distritos do país também tenham voz nas decisões públicas de maneira igualitária. Outra mudança diz respeito ao papel do Estado em relação à sua função social. Enquanto anteriormente a Constituição chilena dizia que o Estado deveria contribuir para a criação de condições sociais, a nova Carta diz que o Estado tem a obrigação de fornecer bens e serviços básicos para a garantia dos direitos dos cidadãos. A Carta tem um caráter bastante progressista, enfatizando bastante os valores do welfare state. Porém, as mudanças econômicas foram menos debatidas e, segundo os economistas, têm sido deixadas de lado pela mídia propositalmente. Começamos pela mineração, um pilar primordial para a economia do Chile. A nova Constituição prevê que o Estado tenha controle absoluto, exclusivo, inalienável e imprescritível sobre todas as minas e substâncias minerais metálicas e não metálicas. Na prática, isso é uma nacionalização completa do setor, que corresponde sozinho a 12% do PIB do país. Não implica que empresas privadas não possam explorar o setor, mas significa que o Estado tem a total autoridade sobre os recursos minerais do país, necessariamente. Além disso, houve a proposta de criação de vários órgãos e instituições, como um Sistema Nacional de Saúde Universal, sem pensar muito em como eles seriam financiados. O governo supervisionaria o acesso à moradia, garantindo que todos tenham acesso a uma casa, e ao mesmo tempo, a especulação imobiliária passaria a ser desautorizada. Da mesma forma, fica proibida no país a educação com fins lucrativos. Em jogo são postos dois possíveis resultados: o apruebo ou o rechazo, aprovação ou rejeição. Mas é importante entender que, independentemente do resultado, essa proposta foi um marco importante no Chile
que traduz diretamente os últimos anos de agitação política no país. Não é um caso isolado, é um reflexo das preocupações e anseios de parte da população chilena rumo a uma nação mais progressista, social-democrata e até mesmo assistencialista, que almeja introduzir até mesmo na Constituição conceitos considerados inovadores, como o Estado paritário ou os direitos da natureza. Conforme mencionado no artigo do Economist, a nova Constituição é uma lista de desejos fiscalmente responsáveis da esquerda, repleta de termos ambíguos e com promessas pouco palpáveis. Os próximos anos de governo do Chile prometem ser um grande laboratório político e econômico de uma nação antes considerada uma das mais livres da América, se tornando mais social-democrata e progressista, se aproximando mais de países europeus como França, Itália e Portugal, por exemplo. Alguns pontos apresentados na Constituição que foram exigidos pela população são louváveis, mas o rumo econômico que o país tomará nos próximos anos dirá bastante se essa lista de desejos é viável ou não. Se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal e aproveita para assistir mais um vídeo. Vou deixar aqui 2 opções e você assiste a que mais te interessar. Um grande abraço e até a próxima!